A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, meus queridos. Meu nome é Antero Kachan Szymvelski, eu sou brasileiro, descendente de polonês e judeu, e pelas misericórdias estamos aqui no campo missionário na Polônia já há 13 anos, trabalhando na seara do Senhor Jesus Cristo. Não somente na Polônia, mas pelas misericórdias já em 39 países de 4 continentes. Então, pelas misericórdias do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nós temos um pouco de experiência e queremos aqui, de alguma forma, pela graça de Deus, passar essa experiência para os amados irmãos. Pastor Antero, como foi seu chamado à Polônia? O meu chamado à Polônia foi de uma forma muito interessante, 100% Deus me chamando. A partir do momento que eu já estava preparado teologicamente e também curso de missiologia, preparado na área da missiologia, no ministério que eu pertencia, oramos buscando a presença de Deus e a vontade de Deus para qual país que Ele queria me enviar. Tínhamos 5 países no coração e um desses 5 países era a Polônia. Enfim, com a igreja, com todo o ministério oramos 9 meses, e dentro desses 9 meses, pelas misericórdias, pelo motivo que Deus é um Deus vivo, um Deus que fala, em se tratando de missões ainda, então 100%, Deus nos deu a resposta, de 3 maneiras diferentes, mas resposta de Deus mesmo, confirmando que é a Polônia. Então, a partir desse momento, que já tínhamos a resposta que era a Polônia, começamos a agilizar todas as coisas que era preciso para estar aqui na Polônia. Qual foi a maior dificuldade que o pastor encontrou nesse país? A maior dificuldade foi o idioma. Principalmente foi o idioma, que é a língua polonesa. Para quem não sabe, ela é a 5ª língua mais difícil no planeta Terra. Em se tratando de gramática, pronúncia e escrita. Além da língua, para aprender o polonês, quando você está aqui morando já na Polônia 5, 8, até 10 anos, é que você vai começar a falar fluentemente o polonês. É muito difícil. Além do idioma, é o frio, que chegava na Polônia, agora está mudando o tempo, mas chegava a fazer até 40 graus negativo no leste da Polônia. Então o frio também foi uma dificuldade grande. E a terceira maior dificuldade é o coração dos poloneses fechado para o Evangelho, no sentido que a Polônia é um dos países mais idólatras no mundo, pelo motivo que o João Paulo II, o Papa já falecido, ele era polonês. Então os poloneses continuam sendo muito orgulhosos que o Papa era polonês, e o Papa João Paulo II, 28 anos no papado, colocou o catolicismo assim, realmente muito no auge, forte aqui na Polônia. Então o terceiro maior desafio, que foi dificuldade, ainda continua sendo o coração fechado dos poloneses para o Evangelho vivo, porque eles vivem na idolatria, preso na idolatria. Como o pastor tem visto a obra missionária na Polônia? A obra missionária na Polônia, ela, em uma frase, estamos precisando de missionários. Então, se uma igreja sentir de Deus, um pastor presidente, uma organização evangélica, missões, sentir de Deus para preparar e enviar missionários para a Polônia precisa de missionários. Missionários preparados, enviados pela igreja, sustentados, apoiados, para que eles possam fazer uma obra de Deus aqui diante do trono de Deus. A obra missionária na Polônia, ela tem crescido. Deus tem enviado alguns missionários para cá, mas é quase que não visto. O que eu sei aqui na Polônia, missionários estrangeiros aqui na Polônia, o que eu conheço, do meu conhecimento, o máximo é 5 pessoas. Então estamos precisando de missionários na Polônia. O pastor escreveu um livro sobre missiologia prática. Como tem visto o crescimento de missões transculturais? Olha, na questão de missões transculturais, o mundo continua precisando de missionários.
Há muitos anos os Estados Unidos foi um grande celeiro de enviar missionários aos campos. Ele continua enviando, os Estados Unidos continua enviando missionários, mas menos. Hoje, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Brasil, o nosso querido, amado Brasil, é um grande celeiro em questão de enviar missionários. A obra transcultural, ela tem crescido, mas ainda falta muito para fazer. Muito a fazer ainda. Um detalhe bem simplesinho, mas que é importante. Muitos anos, a igreja brasileira, por exemplo, e não somente, tinha a visão só de alcançar os africanos, o continente africano. Graças a Deus, a África hoje tem mais cristãos do que a América. Mas não só os africanos precisam de Jesus, os europeus também precisam de Jesus. A Europa hoje, o velho continente, está entregue às mãos de Satanás, ao capitalismo, ao dinheiro, ao Deus Mamão. Alguns países da Europa são ricos? São ricos. Mas pergunto, os ricos também não têm direito da salvação? Mas não só países ricos existem na Europa. A metade da Europa é pobre, mais pobre do que o Brasil. O Brasil é uma potência, quarta maior potência do mundo. Aqui na Europa tem países pobríssimos, muito pobres, pessoas morrendo de fome. Então, viu, se alguém pensa que o evangelho é somente para os ricos, vem para a Europa. Na Europa tem pessoas morrendo de fome. Então, pegando no geral a obra missionária transcultural, tem muitos continentes ainda, muitos países precisando de Jesus realmente. Precisamos continuar fazendo essa obra em nome de Jesus. Pastor, aqui na Polônia eu ouvi dizer que há cidades de 40 mil habitantes sem nenhuma igreja evangélica, sem nenhum evangélico. Isso é fato? Fato. A Polônia tem mais ou menos, a gente não fala o número exato, mas mais ou menos 1.200, 1.220 cidades. E dessas cidades que foi falada, tranquilamente podemos dizer que 60% dessas cidades não tem uma igreja evangélica, não tem um grupo, e muitas dessas cidades não tem um crente sequer. Por quê? Na Polônia nós temos somente 0,38%, ou seja, 1/3 de 1% de evangélicos. É muito pouco. Então a Polônia precisa de missionários, não mercenários, em nome de Jesus. Na sua concepção, o que é necessário para ser um missionário transcultural? Olha, esse assunto é bem, como se fala, largo, bem extensivo. Mas em algumas palavras somente, um missionário, para missões transculturais, ele tem que estar preparado teologicamente. Preparação teológica, missiológica é indispensável. Preparação espiritual, ou seja, o missionário, ele tem que ser crente em Cristo Jesus. Ele tem que ser uma pessoa santa, ele tem que ser uma pessoa preparada, testada e aprovada pela igreja. E sendo assim, a igreja tem a certeza, a igreja mãe que preparou, que vai agora enviar pelo poder do Espírito Santo o missionário para o campo missionário. Agora a igreja mãe vai sustentá-lo no campo missionário, vai cuidar dele. Tenha a plena certeza de que essa pessoa enviada para o campo é uma pessoa que vai dar frutos pelo Espírito Santo, e não uma pessoa que vai dar frutos da carne. Porque infelizmente tem muitos missionários aí, sendo enviados através da emoção. A emoção, o objetivo deles não é ganhar alma para Jesus, mas é emigrar para o exterior, a ter uma vida melhor e outras coisas mais. O objetivo central, principal, não é almas, não é o reino de Deus. Então, esse é o ponto primordial que tem que ter, a preparação teológica. A pessoa tem que realmente ser crente, e a pessoa tem que ser enviada realmente para uma igreja que vai cuidar dele e sustentá-lo. Como o pastor tem visto os inúmeros missionários que têm vindo para a Europa no geral,
e qual tem sido o comportamento deles aqui na Europa? Uma pergunta muito boa. Uma pergunta muito boa, e eu não posso me calar diante do que eu tenho visto. Claro que isso não é um 100% e pegando todos os missionários. Existe muito homens de Deus, sérios, que realmente, como já falei antes, pessoas preparadas, pessoas enviadas pela igreja, sustentadas pela igreja, estão fazendo trabalhos maravilhosos para a honra e glória do nome de Jesus. Mas infelizmente tem muitos também que já estiveram no campo, hoje não estão mais, já voltaram, pelo motivo exatamente esse, que não estavam preparados, talvez o objetivo deles não era campo missionário, enfim, porque não deu certo, fica difícil falar, não conhecemos todos eles, mas existe muito rastro de frutos da carne deixada por esses missionários. Por exemplo, aqui na Polônia passaram muitos missionários, alguns deixaram grandes frutos, deixaram realmente saudade ao povo polonês, mas infelizmente aqui na Polônia já passou alguns missionários que deixaram rastros de um falso testemunho, ou seja, não fizeram coisas boas. Inclusive, só para questão de curiosidade, quando eu cheguei aqui na capital da Varsóvia, alguns pastores, quando me encontrei com eles, usaram a seguinte frase: eu vou ficar de olho em você, pastor Antero, porque teve alguns missionários aqui do Brasil que, por exemplo, ficavam roubando as ovelhas da nossa igreja. Quer dizer, eles têm um receio, eles têm medo de alguns missionários brasileiros. Então é a carga, para mim isso é um desafio mais, para dar testemunhos, para corrigir os erros desses missionários que fizeram besteira aqui na Polônia. Mas só na Polônia, e na Europa inteira existe esse tipo de coisa, que a pessoa vem para trabalhar na Europa e depois fala que é missionário. Pessoas botando na cabeça a si próprio, consagrando a pastor, a missionário, e depois fica um rastro de testemunho da carne, infelizmente fechando o coração das pessoas para os missionários brasileiros, e também fechando o coração dos pastores no Brasil para fazer trabalho missionário. Mas isso, cara, não são todos. Por isso que eu falei, pastor presidente, um campo que quer enviar, denominação que quer enviar o missionário para o campo missionário, teste o missionário, invista, se for aprovado, envia, e vai ser bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Pastor Antero, no geral no Brasil, as pessoas têm a mentalidade que os missionários têm que passar dificuldade. O que o pastor pensa sobre isso? Olha, a primeira fase que eu digo sobre isso, que existe um espírito de demônio invadindo a mente das pessoas, dizendo isso, que o missionário precisa passar necessidade no sentido financeiro. Se o missionário não passar necessidade, é porque não é missionário, não sei o que. Missionário, quando conta testemunho, tem que ser somente testemunho que não tinha o que comer, é porque a esposa ficou doente e não tinha remédio, é porque a esposa tinha aniversário e não tinha dinheiro para comprar um presentinho, e aí vai. Isso é espírito de demônio que ataca a mente das pessoas. O missionário não é robô. O missionário é um ser humano como cada um, que tem um chamado para ir para as nações. Missão transcultural. O missionário já tem muitas provas. É a língua, é o ataque de Satanás, que o Satanás não odeia os crentes no geral, principalmente odeia os missionários, que ele veio para saquear o inferno. Então, questão de prova, o missionário vai ter tanto assim de prova. É sem fim a prova dos missionários no campo. O missionário não precisa ter mais uma prova dada por homens carnais, que agora ele precisa ter necessidades financeiras. Não, o missionário tem que ser cuidado. O missionário, é por isso que eu falei, tem que ser enviado por igreja. Uma igreja que cuida dele espiritualmente,
uma igreja que cuida dele fisicamente, ou seja, uma igreja que segura as cordas, uma igreja que vai orar, uma igreja que vai sustentá-lo no campo. E agora o missionário vai trabalhar para Jesus. Eu sempre uso uma frase bem popular: o missionário agora vai matar a cobra e vai mostrar o pau, ou seja, ele vai fazer o trabalho dele e vai mostrar o resultado. Isso é uma coisa maravilhosa. Então essa ideia de que o missionário tem que passar necessidade financeira e tal, se Deus quiser provar, Deus vai provar. Claro, eu já fui provado muitas das vezes. Fui fiel, fui aprovado. Graças a Deus. Deus é fiel. Eu fui fiel, o missionário é fiel, Deus continua fiel. Mas o missionário tem que ter uma casa, o missionário tem que ter um carro para fazer a obra. Fazer a obra aqui na Europa, 3 metros de neve, frio, chega a fazer 15 graus, 20, 30, até 40 graus negativos. A pé, não estou convido. Vem cá você que pensa dessa maneira de fazer a obra aqui a pé. Então, o missionário tem que ser cuidado, para o missionário ter condições de comprar um presente para a esposa, comprar um presentinho no aniversário dos filhos, para o missionário ter uma alegria de pelo menos uma vez por ano fazer uma viagem com a família e coisas mais. Então esse pensamento é maligno. Em nome de Jesus está mudando isso, e eu oro, e as minhas orações é para que mude isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Pastor Antero, no Brasil também há uma mentalidade que o missionário bem-sucedido é aquele que consegue ter o maior número de membros na sua igreja. O que eu percebi aqui é que há igrejas sadias com poucas pessoas, mas pessoas convertidas. Como é que o pastor vê isso também? Isso é mais um problema, né? Muitas das vezes os pastores, não somente brasileiros, tá? Depende da visão do pastor que envia o missionário. Qual é o objetivo dele? Para ter retorno financeiro depois? Isso é carnalidade. Agora, se o pastor envia o missionário e a visão do pastor que envia, da igreja que envia, é ganhar almas para o reino de Deus, aleluias, esse é o objetivo. Muitas das vezes os missionários são obrigados a até inventar um relatório, até inventar coisas para satisfazer o pastor que enviou. Números de pessoas não crentes, pessoas que não testemunham, e lá vai. O que eu penso nisso é errado. O missionário tem que ganhar almas para Jesus, discipular essa pessoa, para que essa pessoa seja crente realmente, lavada e remida pelo sangue de Jesus, um discípulo de Jesus. Esse é o objetivo. Agora, se alguém ficar cobrando números, ele vai ter problema. O mais importante não é números, é importante números, mas com pessoas realmente convertidas, não pessoas para fazer volume, mas que não traz nada para a obra de Deus. Ao contrário, vai trazer problema para a igreja. Uma igreja que tem muitas pessoas aqui no campo missionário, mas elas não são convertidas, elas vão trazer muitos problemas para essa igreja que está nascendo. Agora, quando a gente investe realmente um grupo menor, mas que tenha realmente Cristo na vida, isso é igreja. Porque Deus vem buscar uma igreja imaculada, uma igreja santa, de ovelhas e não lobos ou outras coisas mais. Deus vai colher o trigo e o joio vai ser queimado no fogo. Mais ou menos assim. E para mim é uma grande alegria de poder falar algumas palavras somente, porque isso é um pequeno filme para dar uma palhinha sobre a obra missionária aqui na Polônia, na Europa, onde temos a responsabilidade também de ser o primeiro secretário-geral da CEMADEM, Secretaria de Missões da Assembleia de Deus Mistério de Madeira na Europa, e é muita responsabilidade que temos, mas estamos aqui para fazer a obra e vamos continuar fazendo, vencendo todos os desafios, e dou um desafio para todos os pastores do Brasil: invista em missões. Uma frase agora eu vou falar para terminar, com alegria, para ser bênção para todos nós. Pode até chocar você, mas esse é o objetivo. Olha, eu uso essa frase e eu creio nisso. Igreja que diz que é igreja de Cristo e não faz missões, segundo a Bíblia, ela não é igreja de Cristo. Igreja que não faz missões, ela não é igreja de Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.